questão do centro equilibrado, né, pragmático, que no mundo todo é uma característica desejável, né, para conseguir os objetivos. Aqui, com esse histórico do que foi chamado de centrão, né, que é o centrão, essa mesma direita vaidosa, né, torcedora, de um pensamento ali, de uma liderança monocrática, né? Não é que pensa diferente, não é que o Nicolas pensa diferente ou qualquer outro desses atores pensam diferente, é que não podem divergir em nada, né? E aí, esses mesmos caras, né, eles estão agarrados e abraçados com o tal do centrão. Sim. Então, tipo assim, você pode ser centrão, você não pode divergir em um pequeno aspecto, mas o centrão pode. Por exemplo, né, não só o próprio partido, né, a dependência do partido do Valdemar da Costa Neto, que é o PL, como também a dependência do Ciro Nogueira. E aí você precisa fechar os olhos, né? Você precisa se convencer que um camarada como Roberto Jefferson é um cara virtuoso agora, não importa o passado. E, sobretudo, é um princípio, né? É um princípio cristão ainda, né, cara? Olha, não, o cara se regenerou, pô. Temos que, né, ver. O Valdemar da Costa Neto, idem, né? E agora, né, Vorcaro, Ciro Nogueira e companhia, não tem. Contra esses não podemos brigar. Agora, quem é realmente, né, do mesmo grupo, aí briga. Isso, qual é a lógica, né? Glauber, eu vou fazer um trocadilho, né? Você pode ser do centrão, mas não pode ser uma pessoa centrada, né? Você não pode ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que analisa as coisas com frieza e tranquilidade. Mas do centrão não tem problema. Esse mesmo centro, essa mesma ponderação que você falou, no mundo inteiro a pessoa mais de centro, mais equilibrada é valorizada. Ela é valorizada porque em outros lugares, quando o mundo ainda era sério, né? Essa pessoa equilibrada, a pessoa de centro, ela buscava resultados para o país. Aqui o centrão busca resultados para si próprio. Agora, a ironia do processo é que o centrão fez parte dos governos de esquerda, seja Lula ou Dilma, e depois fez parte dos governos de direita também. Então não importa. Porque o critério, seja de esquerda ou de direita, é governar mesmo que tenha que pagar um preço. Então isto não é computado. Isso não é discutido. E pensam que o poder real é Centrão, João ou Maria. Não é. Tanto que o Ciro Nogueira agora está pagando um preço, porque apoiou uma pessoa que o poder real não quer. Então, você citou dois nomes, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, que estavam ao lado do governo anterior, que era de direita. Mas não tem problema. Em nome da governabilidade. Ora, se você flexiona uma coisa aqui, outra lá, qual é o problema de flexionar outras? Flexibilizar. Então, a verdade é que o modelo é muito problemático. O modelo de gestão é problemático. Por quê? Porque o modelo de gestão não leva aos cargos máximos do país com base no mérito, na meritocracia. As pessoas que chegam aos cargos máximos do país não precisam provar nada em relação à sua capacidade de gestão. Precisam apenas ser simpáticas, bons de discurso e fazer bons acordos e conchavos. Então, quando você tem uma estrutura que, no final das contas, o Brasil tem uma estrutura tecnocrata, burocrata, que mantém o país funcionando. Quando, para se chegar aos níveis mais altos dessa estrutura, você não precisa ter mérito? Você não precisa provar capacidade de gestão? Você não precisa provar capacidade de administração pública? E o critério é o amigo, o critério é
aquele que faz parte do meu partido ou concorda com a minha ideologia, claro que você nunca terá nos principais cargos de um país desse as pessoas mais preparadas. E não tendo as pessoas mais preparadas, sabe o que acontece com as que são preparadas? Elas são marginalizadas, porque eles não querem uma sombra. Então, por exemplo, o cara que é um político que subiu dessa forma, chegou lá, ou é político, ou qualquer situação, que ele chegou lá e não tem nada a ver com mérito, ele jamais vai contratar, ou se aproximar, ou permitir que se aproxime uma pessoa que tem luz própria. Uma pessoa que vai dizer para ele o que ele não quer ouvir. Sim. Uma pessoa que, na visão dele, e eu já ouvi isso 200 vezes, vai fazer sombra. Ele não quer. Então, os mais capacitados jamais chegarão aos postos mais elevados do país, exceto se houver algum tipo de exceção. Alguma situação extraordinária. Porque se você constrói o primeiro nível de um país através dos critérios de discurso, conchavo e amizade, e o mérito não é o critério, jamais eles contratarão alguém que tenha valor e luz própria, porque vai lhes fazer sombra. Muito bom, muito bom. Agora, ainda no tema poder real e tema Brasil, acabou que nós transitamos para o tema Brasil sem perceber, né? A conversa é boa, flui. E no tema Brasil, nós citamos ali um personagem chamado Joesley Batista, figura conhecida, né? E acabamos de citar outras duas figuras muito conhecidas no Brasil, que é o Valdemar da Costa Neto, né? Além da liderança da direita, o clã bolsonarista ali, o próprio Jair Bolsonaro e o Ciro Nogueira. E aí o senhor citou que falou, o Ciro Nogueira está pagando o preço porque ele se aproximou de quem o poder real quer destruir, Vorcaro. E teve 2 eventos no Brasil que vão mostrar claramente isso, né? Que é o movimento vindo do STF. Aí teve a indicação do Lula, que foi o Messias, né? O Jorge Messias, que foi derrubado. Esta direita comemorou como uma verdadeira vitória da direita, né? Então, essa direita vaidosa, essa direita torcedora comemorou. Mas se você for olhar o movimento ali, eles estão só, né, fazendo um aproveitamento político do movimento que o poder real fez aquele cenário ali. Então eu gostaria que o senhor analisasse primeiro, né, esse momento aí envolvendo o STF, a indicação do Lula para o STF, para depois a gente falar do fato mais recente, que foi a derrubada da lei da dosimetria, né? A suspensão. A suspensão, né? Momentânea, pelo Alexandre de Moraes, né? Então nós estamos falando no maior, né? Pelo menos desses peões aí que se apresentam, né? Aonde você vê um poder real, né? Um poder funcionando no STF, que com uma canetada o cara suspende, né? O que ele quiser e ele se mantém lá por 29, 30 anos, né? Que é o caso desses ministros mais novos, né? Então eles vão ser úteis por 30 anos para o poder real, né? E eles vão gozar, né, do benefício ali de poder, de tempo em tempo, né? Sentir o prazer do poder real, coisa que um presidente da República não vai ter, coisa que esses deputados não vão ter. Desculpa por me alongar. Primeiro ponto, indicação do Lula ao STF e essa vitória ou derrota, o que está por trás? Bom, um ponto importante é que o STF não tem poder real nenhum. Ele tem um poder burocrático executivo que não significa poder real. Se o poder real não quiser, o avião de qualquer ministro do Supremo cai. Vamos voltar um pouquinho ao início disso aí. Quando houve os primeiros momentos em que o caso Vorcaro se tornou público,
Qual foi o comportamento da mídia? Aquela mesma mídia que durante anos apoiou irrestritamente o STF. Você, antes do caso Vorcaro, Glauber, e você que nos ouve ver, você lembra da mídia confrontar o STF em alguma vez? Não. Antes do caso Vorcaro, nada. Não, nada. Zero. Nada, só batia a palma e aplaudia. E dava legitimidade para todas as ações do STF. Sim. Na hora que vem o caso Vorcaro, que o poder real, por motivos que eu não posso colocar ainda, decide fritar o Vorcaro, e aí 2 ou 3 ministros saem em defesa dele, na época o Toffoli e o Alexandre de Moraes saíram em defesa do Vorcaro pelos motivos que vocês conhecem, o que acontece com a mídia? A mídia se volta contra o STF. Sim. Se voltou porque gosta, porque quer, ficou anos apoiando e agora se voltou contra por quê? E unanimemente, todos os veículos grandes se voltaram contra o STF. Tá ok? Por quê? Porque o poder real manda e acabou. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí você vê uma situação inédita. E aí por isso eu te falei que o STF não tem o poder real, tem um poder restrito. Toffoli, o primeiro que saiu ali para defender Vorcaro e bateu de frente com todo mundo, o que acontece com Toffoli? Sai fora, Sim, excluído. Sim. Alexandre de Moraes começa também a fazer graça, começa a tomar suas primeiras cacetadas, praticamente se cala. Aí o Gilmar tenta tomar a defesa dos dois. E de lá para cá o STF só toma cacetada. E como consequência, nós tivemos a queda do veto do Lula e tivemos a negativa para o Bessias. Bessias é como a Dilma chamava ele, né? Isso. Isso são sinalizações. O grande problema é que dentro do STF, com uma rara exceção que percepciona alguma coisa, os demais não têm nenhuma noção do poder real. Mas percebem quando a maré vira. E alguns que não estão se mostrando, aparecendo na mídia, perceberam que algo mudou. Perceberam que a mídia está batendo, que algumas pessoas que atendiam suas ligações não estão atendendo mais, que algumas pessoas se afastaram, percebendo que algo está diferente. Já aqueles que estavam mais embebecidos pelo poder não conseguem perceber isso porque estão por demais embebecidos pelo poder que pensavam que tinham. Todavia, essa questão do Vorcaro vai seguir em frente. Hoje saiu que a Polícia Federal não vai pegar a delação premiada dele. Porque não precisa da delação premiada. Porque as provas que ela já tem são suficientes. Não precisa da delação premiada do Vorcaro. Pô, a delação premiada foi usada direto na Lava Jato. Como é que a PF conseguiu tantas informações que dispensa a delação do Vorcaro? Quem as deu? De que forma? Então, é algo que vai muito além do que o público vê. E eu estou dando aqui algumas evidências como a mudança de comportamento da mídia apenas para sinalizar que entrou no jogo um interesse maior. E esse interesse, o poder real, está acima de Supremo, presidência, Congresso, tudo isso. Enquanto esses poderes menores, institucionalizados, agem de uma forma a não incomodar o poder real, está tudo bem. Mas quando incomodam, como o Vorcaro incomodou, a situação muda. Então o que nós temos hoje no Brasil, Glauber, é uma conjunção de vários fatores. Uma conjunção que é consequência da atual, que foi publicado em dezembro, nova estratégia de defesa ou segurança dos Estados Unidos, como eu já coloquei.
tem como consequência dessa estratégia de defesa o processo lá do Carvajal, do Maduro, etc. Tem como consequência um incômodo do poder real com o que está acontecendo. E isso está gerando, aqui em Brasília, meio que uma luta de salve-se quem puder. Todos contra todos. E isso vai ter um período agora de turbulência até que se acomode. Mas vai se acomodar, é normal. Mas vai haver um período de turbulência. Eu vou corrigir, eu tenho falado isso com frequência, né? Entendo tudo que o senhor falou, é que o STF, ele realmente, né, você vê, né, dentro dessa camada que nós conseguimos enxergar, dessa onde nós temos os peões do tabuleiro, dessa estrutura burocrática, você vê o parlamento gritar, votar, comemorar. Aí veio o ministro da STF na canetada. Isso ao longo de vários anos, né? Você vê, a Polícia Federal investigar, Ministério Público, imprensa bater. E aí vem o STF numa canetada e solta o Lula. E solta mega traficante, solta narcoterrorista, solta quem quiser, né? E aí você tem os recordistas de HC lá no STF, você tem, em algum momento, o Toffoli era o alvo, né? O Gilmar Mendes já, né, era o alvo da esquerda brasileira, e de repente o Toffoli, que é o advogado do PT, vira o alvo da direita, e em algum momento esses senhores ficam em silêncio, né? Mantendo o seu poder burocrático, como o senhor falou, e o Alexandre de Moraes assume o protagonismo no Brasil, né, sendo legitimizado, tapete vermelho estendido para ele, né, atuar muitas das vezes como um verdadeiro imperador com total poder. O que o senhor está contando para a gente, e eu já sei porque eu já assisti as suas aulas várias vezes, é que, na verdade, ele é só um peão. Esses são só peões, né, cumprindo ordens, né? Tanto é que quando choca com o poder real, pega para eles também. Pegou pro Gilmar, pegou pro Toffoli, pegou para Alexandre de Moraes. Por favor. Cumprindo ordens inconscientemente. E ele não tem a percepção do nível de manipulação. Porque também é tão vaidoso que não se permitiria receber ordens. Mas há maneiras diversas, abordagens, approaches, para conduzir uma pessoa. E quando chega a um ponto não adequado, há várias maneiras de resolver essa situação. Por exemplo, nós falamos da PF agora. A PF foi até o fundo dessa questão e tal, né? Mas essa mesma PF fez a delação do italiano. Lembra do italiano? Sim. Palocci? Sim. E o que fizeram com a delação do Palocci? Pois é. Não foi aceita. Não, e o Palocci fala abertamente, os vídeos estão registrados, né? Então, ele fala abertamente dos esquemas, cita nome, fala do Lula, o que recebeu. Foi uma das delações mais sólidas que existiu, que foi desprezada. Mas, quando uma situação precisa andar, ela anda nem que ela comece num posto de gasolina, num lava-jato em algum lugar. Pois é. E espalha pelo Brasil, né? Acham-se conexões jurídicas para que a operação no Lava Jato, né? Num posto de gasolina no Distrito Federal, em Brasília, se conecta em Curitiba, que se conecta no Rio, que se conecta. E aí tem o rearranjo, né? E chega ao ponto de levar um presidente da República para a prisão. Uma coisa que começou num lava-jato. Pois é. Mas, fato é que o ministro do STF fica lá por 30 anos. Depende, né? Porque é cargo vitalício, depende de qual é a idade que ele entra. Mas é só olhar, só ver os últimos indicados, sim, né? Todos jovens. Muito jovens. Flávio Dino é novo, o Zanin é mais novo ainda. E o Messias, né? O Jorge Messias, né? Muito novo, 46 anos.
Ficaria 29 anos no poder. Mas a direita comemorou como uma grande vitória, né? Então, parece que foi uma vitória, mas provavelmente era um arranjo ensaiado, né? Um arranjo ensaiado para que... Por quê? Para que o Lula não tivesse mais poder lá no STF, porque todos os indicados que estão lá vêm da era PT, né? Teria mais um. E o próximo presidente vai poder indicar 3, 4 com essa cadeira que está vaga, né? Então, e aí falando no próximo presidente, responda essa primeira pergunta, por favor, né? O que está por trás dessa negação? O senhor já falou, mas eu queria aprofundar. O Lula não tem substituto, né? A esquerda brasileira não tem um nome. Do contrário, essa direita, apesar, né, da sua análise, que ao meu ver razoável, correta, essa direita vaidosa, essa direita torcedora, tem vários nomes, né? Para os próximos 20, 30 anos, né? Você tem um Nicolas novo, você tem agora... as pesquisas mostram que é uma realidade o Flávio, apesar de tudo, apesar de ser o Flávio, o nome Bolsonaro, ele está liderando a pesquisa já, né? Empatado tecnicamente, até superior ao Lula. Fora toda essa nova geração que vem aí para essa direita. Sua leitura. Bom, primeiro só uma observação, o Alexandre de Moraes, ele suspendeu temporariamente a aplicação da lei que foi promulgada, né, pelo Davi Alcolumbre e não pelo presidente, porque ele não quis. A questão da dosimetria. Foi vetado pelo presidente, né? Não, ele não... caiu aí, quando foi vetado pelo presidente, correto o que você falou, caiu o veto, tinha que ser promulgada, né? Aí o Lula se recusou, o Alcolumbre sancionou, e aí o PSOL lá, sei lá quem mais recorreu, o Alexandre suspendeu temporariamente e provavelmente não vai querer segurar o pepino, vai levar para o plenário. Ok? Acho que isso já é um fato, vai para o plenário. Quando for no plenário, as coisas podem ficar diferentes dependendo de como vai correr, certo? Bom, essa é uma questão ainda em andamento, é um processo em andamento. Mas eu gostaria que todos entendessem que essas situações internas são moldadas, formatadas pela pressão também que vem de fora. Imagine você um processo internacional com mandatos de prisão contra pessoas conhecidas. Isso molda uma eleição. E se isso for divulgado um pouco antes da eleição? 20, 30 dias antes? Então, há vários fatores que o poder real tem na mão para lidar com essa situação. Sem dúvida, o que você disse é correto. O Lula jamais fez um sucessor. Ele queria uma marionete, como era a Dilma, mas não um sucessor. Então, eles chegam agora a esse ponto sem um sucessor, sem ninguém para lançar. Qual é o nome que tem? Não tem. Vaidade também, né? Vaidade. E esse é o grande problema. Por outro lado, na direita, isso aconteceu em grande parte também. Quem foi o sucessor indicado pelo Bolsonaro e preparado durante anos para ser agora o candidato? Ninguém. O Flávio foi um arranjo de última hora, que inclusive no início, o objetivo, o próprio Flávio Bolsonaro falou, era que a candidatura dele fosse uma espécie de uma peça de negociação para a sentença do pai. Se soltassem o pai, ele não seria candidato. Então, o Flávio não começou como um projeto real. O Flávio não foi preparado para isso. O Bolsonaro nunca preparou um sucessor. Aliás, ele falou mais de uma vez: meu sucessor sou eu. Eu que vou ser o candidato. Até que se tornou inelegível e depois tudo que aconteceu. Preso, etc. Mas ele também não preparou o sucessor. Quem foi que ele indicou como sucessor dele e veio preparando ao longo dos anos? Ninguém. O arranjo com Flávio, o Eduardo já estava fora. O Eduardo chegou a cogitar ser o candidato. E o arranjo com Flávio foi para ter uma moeda de troca
em troca de amenizar ou soltar o Bolsonaro, ele não seria mais o candidato Flávio. Então eu boto o bode na sala para depois cobro para tirar. E nessa negociação, fritaram quem? O governador de São Paulo, que naquele momento era o cara que tinha mais viabilidade. Ele foi fritado, ele não está mais no páreo. E tá passando aperto nas pesquisas, né? A esquerda, o Lula coloca o Haddad lá, a última pesquisa mostrou 48-40. É isso? Olha, pesquisa porque, dá assim, o que você quiser, né? Mas assim, de fato, eu tenho todas as dúvidas, né? E críticas em relação à pesquisa, mas eles, quando a pesquisa é favorável, né? A pesquisa tá certa, quando é negativa, tá ruim. Então, assim, não nós, né? Mas assim, ou o sistema político acredita na pesquisa ou não acredita, né? Eles acreditam nas pesquisas internas, não nas que são publicadas. Todos os partidos e grupos têm pessoas que fazem pesquisa para ele. Aquela pesquisa é uma pesquisa interna, não é divulgada. Essa sim. As que são divulgadas não necessariamente. E nesse processo que a gente acabou de comentar, o Tarcísio foi fritado. Se você parar para lembrar, ele era a pessoa mais cotada na época. A Faria Lima apoiava ele, os grandes empresários apoiavam ele, porque ele mostrou ser um bom gestor. E o que foi feito com ele? Foi fritado. Então nem a direita nem a esquerda fazem sucessor. E não tinha sucessor para ele ganhar a presidência e ganhar São Paulo também, né? Porque teria que ter um nome, né? Para colocar em São Paulo. Tinham que botar força nele e ter um nome em São Paulo, né? Porque se ele sai para a presidência e perde São Paulo, agora você vê, Glauber, não arranja, né? Olha como é que as coisas se fecham. A gente dá volta, dá volta, dá volta. E qual é a raiz disso tudo? A vaidade. Querer só para si. Nenhum deles pensa no país. Nenhum deles pensa assim, caramba, o país precisa formar novos líderes. O país precisa formar novos gestores. Eu tenho que preparar alguém para me suceder daqui a 5 anos, 10 anos. Porque o país precisa disso. Nenhum deles pensa assim. Todos eles, praticamente, quase sem exceção, só pensam em si. Seja da direita, da esquerda, do centro. Não estou me envolvendo nessas besteiras, entendeu? Certo, errado, bem e mal, direita e esquerda. Isso é primitivo, é infantil. O que eu estou colocando é uma questão de planejamento estratégico. Ninguém pensa a médio e longo prazo no país. Nem a direita nem a esquerda formam líderes para o futuro, para daqui a 4 anos. Nem a esquerda nem a direita, os seus líderes, formaram sucessores. Pelo contrário, brigam entre si, fritam-se. Quantas brigas tiveram para queimar o Tarcísio? Quantas vezes o Tarcísio foi ameaçado e esculhambado? Várias. O Nicolas, qualquer um que se destaque é atacado. Então, com uma direita que não tem visão estratégica, que a vaidade controla, que cada um só quer para si, isso provoca uma fragmentação. E num projeto de poder, fragmentação é sinônimo de derrota. E o grande argumento contra o Tarcísio é que ele é muito centrão, né? Que ele é sistema, né? E o Tarcísio tomou muita porrada, foi fritado nesse sentido. Aí a solução é o Flávio. Pô. E o Flávio não é sistema, o Flávio não é centrão. As relações do Flávio, o fruto da árvore do Flávio diz o quê? Né? Se você for ver o comportamento político do Flávio em 8 anos no Senado, se você pegar o histórico dele no Rio de Janeiro, então, se o Tarcísio não se enquadra, por que o Flávio se enquadra, né? E aqui não é torcida pro Tarcísio, é só fatos, né? O Tarcísio tem lá o histórico dele com o PT, né? Com a Dilma. Tá, mas isso não impediu que ele ficasse 4 anos de ministro, né?
Ele sempre foi exaltado por isso e ele foi eleito, mesmo sendo do Rio de